Olá a todos, meu nome é Nelson Santiago e esse é o canal Clarinete, Músicas e Passeios. No vídeo de hoje estou aqui em São José dos Campos. Esse aqui é um clarinete Schiffer, que é um clarinete que eu vendo. Esse aqui é um de massa, tenho diversos à venda. Quem quiser um desse, igual esse daqui, entre em contato comigo que eu envio para qualquer lugar do Brasil, ok? Clarinete Schiffer de Ebonite. Muito bem. Neste vídeo eu vou dar apenas introdução sobre um assunto que eu vou começar a tratar a mais nos próximos vídeos, que é a articulação. Muito bem, a articulação, quando tratamos do assunto articulação, eu considero falar desse assunto em diversos níveis. Temos aquele nível de quem está começando, comprou o instrumento agora e começa a tocar, então ele começa a articular, aprende o movimento da língua, o movimento aqui na embocadura, né, da língua aqui, né, com a embocadura firme, como que vai ser esse movimento da língua, o processo da língua com a palheta. Então esse é um nível mais básico, onde ele está aprendendo a fazer um tu, ou um ti, né, eu pronuncio mais o ti. Então ele está aprendendo as coisas mais básicas. E às vezes nesse começo ele consegue articular, mas às vezes o som fica assim, ó. Quer dizer, ele não tem firmeza na embocadura, então quando ele mexe a língua, ele mexe também a embocadura, enfim, esse é o nível mais básico. Depois nós temos o nível que a pessoa já aprendeu a fazer esse processo, deixar a embocadura legal, enfim. Aí começa a articular notas mais rápidas, por exemplo, num 4x4, uma semínima, a 60, a 80. Começa a articular e aí já começa a trabalhar a igualdade das articulações. Depois nós temos um nível onde ele começa a articular um pouco mais rápido. Por exemplo, uma colcheia, num 4x4. Que é um pouco mais rápido, já tem dificuldade. Depois nós temos um nível que ele começa a articular realmente mais rápido mesmo. Por exemplo, onde ele vai usar a articulação um pouco mais leve. Enfim, temos diversos níveis. Depois vem a questão de aprender a fazer staccato. Por exemplo, né? E assim depois vem staccato mais rápido. Depois começa a vir as combinações de articulação ligado com staccato, que começa a dificultar a vida do aluno. Depois uma nota staccato, duas ligado, depois três staccato. Começa aquele monte de mistura de articulação, que começa assim a ficar mais complexo. Então já é um outro nível de tratar esse assunto de articulação com todos vocês. Depois nós temos, vai subindo, vai melhorando isso em um nível tocando mais rápido, enfim. Depois tem a qualidade desse staccato, tem a qualidade de som, de tudo que está fazendo, relacionado com afinação, leveza. Depois já vem um lado mais musical, onde nós temos uma articulação para dependente em cada tipo de compositor. Por exemplo, como que funciona a articulação num concerto do Mozart, como funciona a articulação, por exemplo, tocando uma peça do Vivaldi, barroca, como funciona a articulação tocando uma peça do período romântico. Então você começa a trabalhar esse tipo de diferenciação, aí já vai num nível mais musical, um nível um pouco mais profundo. Então um nível um pouco mais artístico, né? Onde você tem diferença de articulação para cada período histórico, para você deixar aquilo mais bonito, como você vai articular, enfim. Junto com isso vem a dinâmica, enfim, são muitos assuntos de articulação. Então neste vídeo de hoje eu quero primeiro falar para vocês. A articulação, existe vários níveis de articulação, porque existe vários níveis de alunos. Então tem aluno que está bem no iniciante, tem aluno que está intermediário e mais avançado. Infelizmente hoje nós vemos pessoas que não estão em nenhum desses níveis, que ainda articula desde o começo com garganta, mexendo aqui tudo, e mexe a bochecha, treme a embocadura. Quando você tem esse problema, na verdade você não aprendeu a fazer nem articulação, você tem que revisar tudo do começo. Se você articula com garganta, o primeiro passo antes de você começar a articular é aprender a fazer a articulação mais básica de todas, que é tá com a língua. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, então aqui é uma introdução sobre esse assunto. É muito importante eu fazer essa introdução, por quê? Porque precisa todos entender que existe vários níveis de articulação, vários níveis de assunto a ser tratado de articulação. Você vai ver um vídeo, depois falando de um assunto de articulação, você vai falar, aprendi a articular. Não, você aprendeu aquele tipo de articulação, você aprendeu a articulação para aquele momento, para aquele determinado exercício. A articulação é um assunto muito complexo, que nós estudamos a vida toda e sempre temos coisas a aperfeiçoar. Isso aqui é uma articulação, estou articulando as notas, fazendo as notas separadas. Às vezes parece uma coisinha simples. Para fazer isso, às vezes se tem muita dificuldade. Por exemplo, vou fazer isso aqui de maneira errada.
Tá errado. Tá errado. O que tá errado isso aqui? Minha sonoridade não tá legal. Às vezes eu tô articulando. A pessoa tá tão preocupada com a articulação, só que outra coisa que tá relacionado, que é a embocadura, a sonoridade, a pessoa não está fazendo. Então percebe que a articulação, ela também está ligada a outros fatores como embocadura, qualidade sonora. Então, para se construir uma boa articulação, é preciso adquirir também uma boa embocadura, um bom processo, para que consiga um efeito melhor, por exemplo. É muito diferente de... É diferente, né? Olha a diferença. É diferente de... Né? A diferença sonora é muito grande. Ou seja, se você já tem dificuldades sonoras, dificuldade na hora de tirar o som, a articulação deve ser ainda a menor das preocupações nesse momento. Tem diversas coisas de embocadura para corrigir. Então tem muitas pessoas que já tocam hinos, tocam muitas coisas. E tem um som ainda que não é o som do clarinete ainda, né? Um som um pouco desagradável, né? Alguma coisa do tipo assim. Precisa primeiro corrigir a questão sonora para depois começar a trabalhar essa questão de articulação também. Às vezes dá para trabalhar junto, dependendo o ponto, dependendo o que o professor vai tratar primeiro. Enfim, isso é preciso ter um professor ao lado, explicando passo a passo, porque ele vai te avaliar em que ponto deve começar, igual aqui pelo vídeo. Não consigo falar para você agora como você deve começar a trabalhar a articulação, porque eu não sei em que nível você está, eu não sei as deficiências que você já tem fora a questão de articulação. Às vezes tem problema de sonoridade, às vezes está com material que não é legal, então você tem diversos problemas. Então, dependendo do caso que for, vou trabalhar primeiro a sonoridade, pego um método igual o Galper, que tem mais ligadura, vamos trabalhar ali sua coluna de ar, o fluxo de ar, depois começa a trabalhar a articulação. Por exemplo, o método iniciante trabalha bem a articulação, o Ruban, por exemplo. E então começa a trabalhar de acordo com a dificuldade com o aluno. Então é um tema muito complexo para se tratar. Não tem assim uma dica, vou te ensinar você a tocar articular perfeito, vamos trabalhar a língua desse jeito. Às vezes eu te ensino um processo de língua, um processo de coluna de ar, só que você tem problema na embocadura. Às vezes tem problemas que tem antes para resolver. Então é muito importante na hora que você vê esses vídeos, você entender o processo, entender o momento que você está. Por isso que nós sempre falamos, a melhor coisa é ter a orientação de um bom professor ao lado, porque ele está te ouvindo tocar, ele sabe por onde começar. É muito chato aluno que fala, eu quero resolver meu problema de articulação. Assim, do nada, ele nunca fez aula, quer falar assim, eu tenho um problema de articulação. Eu quero tocar a lição tal de tal método rápido. Às vezes tem problema lá atrás. É muito comum, às vezes faltando um mês para oficialização, aparece aluno, eu quero fazer um curso aqui de um mês para poder aprender a tocar um método na Nabor Pires, terminar um método e se oficializar. Estou usando a Nabor Pires, que é o método que mais se usa. Sendo que ele está com diversos problemas anteriores. Eu mesmo, em um mês de aula, eu falo para ele, não tem condições. Aí, às vezes eu ouço ele tocando, né, já falo assim, não, tem tantas coisas antes para corrigir, eu não vou ficar trabalhando a lição 32 do método, sendo que ele tem diversos problemas. Eu vou ficar trabalhando a 32 e vou apenas aperfeiçoar os problemas que ele já tem. Ele vai conseguir tocar aquela lição rápida, só com diversos problemas de sonoridade e articulação, porque não corrigiu lá atrás. Então não é assim que funciona o processo de música, tá? O processo de música precisa de um professor estar do lado, avaliando o seu caso e tratando ponto a ponto o que você precisa trabalhar. A maioria dos músicos são autodidata, eu acho muito interessante que a maioria dos músicos são autodidata e eles mesmos falam, eu tenho problema nisso, eu tenho qualidade nisso, eu sei fazer isso muito bem. Às vezes não temos referência. Eu mesmo, como professor de música, eu preciso ter um outro professor para estar me avaliando os problemas que eu tenho. É muito difícil a gente saber os problemas que nós temos. Muitos deles nós não percebemos. Temos que ter uma boa referência sonora para resolver tudo isso. Então sempre procure uma boa orientação. Os vídeos do canal são apenas algo para auxiliar em alguns assuntos. Como aqui eu estou dando uma introduçãozinha sobre articulação para deixar bem claro esse assunto. Para quando eu gravar os próximos vídeos, eu vou sempre orientar a ver esse vídeo primeiro, para que entenda os próximos. Então tem que se entender cada processo e cada ponto de articulação. Então essa é uma introduçãozinha sobre esse vídeo, nos vemos em breve para tratar melhor esse assunto. Valeu!